Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Na devocional de hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Antes de continuarmos, peço a você que se inscreva no nosso canal, que curta e compartilhe esse vídeo se você gostar e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler? Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Glória a Deus. Bendita seja a palavra do Senhor. Forte, né? Aqui Deus estava selando o destino de Saul. Saul foi ungido rei, foi escolhido pelo próprio Deus, foi capacitado por Deus, mas escolheu não confiar em Deus. Deve ter cedido às pressões, ao seu próprio ego, à sua arrogância, à sua autossuficiência, confiado no seu braço, na sua força, e desobedeceu a Deus. E aqui o profeta Samuel entregou essa palavra de Deus para ele, né, dizendo que acabou para você. A sua família seria, reinaria em Israel, mas agora acabou, Deus te rejeitou como rei. E aí ele fala que o pecado da rebeldia é como o da feitiçaria e o da arrogância é como o da idolatria. É forte isso, não é verdade? É forte. O pecado da feitiçaria é uma das coisas assim que Deus mais abomina. Deus manda que a gente não consulte adivinhos, que a gente não vá atrás de conversar com mortos, que a gente não queira saber o nosso futuro, porque o nosso futuro é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Fazer isso, consultar o futuro, querer saber para se preparar para o futuro, é sinal de não confiarmos em Deus. Quem não confia em Deus é que faz essas coisas. Então ele diz que o pecado da rebeldia é como o da feitiçaria. Se rebelar contra o Senhor também é algo terrível. Desobedecer a Deus é como desafiar a Deus. Não concordo com o que você quer para mim, não quero o mesmo que você quer para mim, por isso vou seguir o meu caminho. Você me manda ir para a direita, eu vou para a esquerda. Isso é terrível. A rebeldia é terrível. Que todos nós possamos nos afastar da rebeldia, do pecado da rebeldia contra o Senhor. Não só contra o Senhor, a rebeldia contra autoridades que Ele constitui na nossa vida também desagrada a Deus. E aí interessante é que ele diz que a arrogância é como o pecado da idolatria. Isso é muito interessante. Por que o pecado da idolatria? Porque a idolatria é quando existe um Deus, alguém, um ídolo, um Deus com D minúsculo, no trono que deveria ser do Senhor dentro de nós. Então, a arrogância é o pecado da idolatria. Por quê? Porque é a nossa auto-idolatria. Quando somos arrogantes, achamos que somos perfeitos, alguns acham até que são perfeitos, mas que damos ao nosso eu, ao nosso ego, uma importância assim exacerbada, exagerada, né? Nos achamos autossuficientes, que não dependemos de ninguém, que não precisamos de ninguém, confiamos demais na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade, e aí estamos nos idolatrando, colocando o nosso ego, o nosso eu, no trono que deveria ser de Deus. Estamos reinando na nossa vida quando quem deveria reinar na nossa vida é o Senhor. Por isso que a arrogância é tão terrível e é comparada pelo próprio Deus como o pecado da idolatria. É a mesma coisa do que se curvar diante de uma imagem. É a mesma coisa de que ter aí um monte de Deus para adorar. É tão grave quanto, porque estamos adorando a nós mesmos. Então, queridos, que Deus nos livre da rebeldia e da arrogância, que possamos nos submeter à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, que possamos obedecer a Deus com alegria, servi-lo com alegria de coração, nos sujeitar à vontade dele, né? Dizer, Senhor, muitas vezes eu não compreendo, mas quero fazer a tua vontade, quero te obedecer. Não quero ser como Saul, que o exemplo de Saul sirva para nós do que não fazer.
porque Deus tinha dado tudo para ele, Deus o escolheu, Deus fez tudo, ele só precisava confiar e esperar. Ele tinha ao lado dele o grande Deus que tinha tirado o povo do Egito através do Mar Vermelho, que tantas maravilhas fez. O que mais ele precisava, né, saber, o que mais que ele precisava para confiar no Senhor. Então, queridos, que nós possamos olhar para essas histórias, para a palavra de Deus e saber também o que não fazer. Como obedecer a Deus? Como obedecer a Deus dessa forma? Confiando, obedecendo, nos submetendo ao Senhor, à sua palavra, obedecendo cegamente a Deus, nos livrando, nos ficando bem longe, permanecendo bem longe da idolatria, da rebeldia, da feitiçaria, da arrogância. Em nome de Jesus, que o trono dos nossos corações seja do Senhor e não nosso. Amém? Em nome de Jesus, que assim seja e que possamos estar cada dia mais e mais em comunhão, em submissão ao nosso Deus, ao Deus das nossas vidas. Eu espero que esta palavra fale aos nossos corações, que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.